Jeremias, capítulo de número 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva você me amava, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. E os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons frutos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Pule lá para o verso 11, e vai dizer assim: Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismado, diz o Senhor. Verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Amém. Somente até aqui. Como eu disse, o Senhor ministrou algo ao meu coração, que não foi tão confortável. Não foi algo que eu gostei de ouvir. E talvez não seja algo que você goste de ouvir nessa noite. Mas é algo necessário para mim e para a sua vida. No verso 2 que nós lemos, vai dizer que o Senhor lembra da nossa fidelidade. Aqui ele estava se referindo ao povo de Israel. Mas não é diferente dos nossos dias. Quantos têm abandonado a fé? Quantos têm juntado para si ídolos? Quantos têm feito para si, tomado o lugar que é de Deus? E o Senhor diz no verso 2: Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva você me amava. Queridos, eu confesso que quando o Senhor ministrou isso ao meu coração doeu. Porque faz lembrar lá de quando a gente aceitou a Cristo. Da forma que nós amávamos o Senhor, de como a gente se entregava por Ele. A gente não tinha dia ruim para ir à igreja, a gente não tinha dia ruim para servir, para fazer aquilo que era necessário. O nosso coração queimava, o nosso coração ardia pelo Senhor. Mas com o passar dos anos, isso vai se perdendo. Talvez você vai pensar, mas parece que a mensagem do presbítero Mazinho parece que é sempre a mesma. E talvez seja. Talvez seja a mesma mensagem. Mas é isso que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. É isso que Ele tem me incomodado, tem me impulsionado a falar, a compartilhar com a igreja. Porque primeiramente Ele tem falado isso comigo. Que nós temos abandonado o lugar onde nós amávamos o Senhor. Onde nós nos doávamos por Ele. Essa palavra, esse verso 2, vai dizer que o Senhor se lembra da fidelidade. E talvez você possa puxar aí na sua memória, quando você começou a servir o Senhor, da garra que você tinha, da ousadia que você tinha. Você não se importava se estava chovendo. Você abria uma sombrinha, um guarda-chuva, e vinha para a igreja mesmo assim. Você não se importava se você estava cansado. Você não via o momento de chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor mais um pouquinho. Esse era o coração que nós tínhamos no início.
Ainda ontem eu conversava com uma pessoa nova convertida. E ela dizia que o coração dela está queimando em servir. Que ela não importa aquilo que ela tenha que fazer. Se ela tenha que limpar o chão da igreja. Ela está aqui para servir. E é esse coração que o Senhor espera de mim e de você. Não importa se com o decorrer dos anos você se esqueceu, você se perdeu no meio do caminho. O Senhor está nos impulsionando a mais uma vez voltar para esse lugar. Para esse lugar onde nós o amávamos. Independente daquilo que Ele podia nos dar. Independente da circunstância, nós o amávamos. Quem sabe hoje eu e você estamos vivendo orações que nós oramos há anos atrás. Há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Lembra quando você fazia algumas orações ao Senhor para o Senhor te prosperar? Porque você não tinha nada. Não tinha um carro para andar. E hoje você tem. E muitas vezes você não serve o Senhor. Você não dá o seu melhor para o Senhor. Hoje o Senhor te fez prosperar. Você tem um bom trabalho, você tem um bom salário. Você tem um bom carro, tem uma boa casa. Tem todos os recursos e condições de poder servir o Senhor com os bens que Ele te deu. Você simplesmente diz, não, hoje eu estou cansado. Para mim, já não dá mais. Tem outros para fazer, tem outros melhores que eu. Eu não quero mais. Queridos, aquilo que o Senhor começou na sua vida não acabou. Não existe data de validade para o chamado de Deus para a sua vida. Lembra-se de Paulo? Paulo foi até o final da sua vida, servindo ao Senhor. Lembra-se de Enoque? Ele andou com Deus todos os dias da sua vida. Então não tem data de validade para o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Talvez o cansaço veio e é normal a gente se cansar, gente. É normal a gente que serve, principalmente a gente se cansar no meio do caminho. Muitas vezes a gente não é entendido. Muitas vezes as críticas vêm sobre a nossa vida. E se nós não estivermos bem com o Senhor, a gente vai deixar essas críticas entrar para dentro do nosso coração e a gente vai parar. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, os propósitos e os projetos que Ele tem para mim e para a sua vida ainda não acabou. Ele ainda tem muito para fazer através da sua vida. Mas é necessário você voltar àquele lugar onde você amava Ele, independente das circunstâncias. Às vezes você se ocupou tanto, com tantas coisas, com tantos afazeres, que hoje você já não tem mais tempo para o Senhor. Não, eu acordo cedo demais, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para se relacionar com Deus. E o que vai adiantar? Você chegar no final da sua vida. Para onde você vai? Para onde a sua alma vai? Aonde você passará o final da sua eternidade? O Senhor tem nos chamado a viver uma vida de intimidade com Ele. Eu creio firmemente que nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. E quem sabe os meus antepassados, os meus avós e outros falavam a mesma coisa, nós somos a geração do arrebatamento. E se o Senhor não voltar nessa geração, que o coração da próxima geração ainda continue queimando pelo Senhor. Continue dizendo, nós somos a geração do arrebatamento. O verso 13 vai dizer, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. A mim, fonte de água viva. Eu não sei você, se algum dia no seu trabalho, você estava tão ocupado que não teve tempo de beber água. E aquela sede muito grande na sua vida
sua garganta seca, e você não via a hora de beber uma água, e quando você bebe aquele primeiro copo, você parece que é satisfeito. O Senhor, Ele é a fonte que não para de jorrar. Ele é a fonte de água viva. Só que aqui, Ele diz que nós o abandonamos. Quantas vezes nós abandonamos o Senhor? E aí talvez você vai dizer, não, mas eu estou firme e forte. Estou participando das reuniões, estou indo. Tudo isso aqui é superficial, irmãos. Se o seu cristianismo está firmado em vir à igreja aos domingos, às quartas-feiras, eu sinto te dizer que o seu cristianismo é superficial. Se você não tem tirado tempo com Deus no seu secreto, na sua casa, se você não tem dobrado os seus joelhos para falar com o Senhor, eu sinto te dizer que o seu cristianismo é superficial. Existem algumas coisas que nós vamos deixando para trás com o passar dos anos. Dias atrás, eu acordei às 5h30 para ter meu tempo com o Senhor. E eu tinha o costume de orar sentado. Eu sentava na minha cadeira e falava com o Senhor. Não tem nada de errado disso. Mas o Senhor falou ao meu coração, quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos para falar comigo? Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos nos rendendo ao Senhor. E quantos de nós, às vezes, abandonou esse costume de dobrar os nossos joelhos para falar com o Senhor? Eu não digo você que tem algum problema nos seus joelhos, como o irmão José Carlos, que fez uma cirurgia recentemente, não está conseguindo dobrar o joelho ainda, mas você que tem o seu joelho bom, que pode dobrar os seus joelhos, volte a fazer isso. Volte a se render diante do Senhor. Você vai ver como vai ser diferente. É diferente, irmãos. Quando nós dobramos o nosso joelho para falar com o Senhor, é diferente. Porque nós estamos falando, Senhor, eu estou me rendendo diante do Senhor. Eu estou vulnerável àquilo que o Senhor tem para falar comigo. E nós precisamos voltar a beber da água da vida, da fonte da água da vida. Mas ele diz que nós cometemos 2 crimes. Nos abandonamos a ele, fonte de água viva, e cavamos para nós cisternas rachadas que não retêm água. Eu não sei se você conhece cisternas. Eu também não conhecia, porque não é da minha época. Mas é como se fosse uma caixa d'água furada no chão, onde passava-se barro para poder, queimava aquele barro para poder usar como uma caixa d'água. Na época que foi escrito isso aqui, que foi profetizado isso sobre Israel, não tinha água encanada como nós temos hoje. Então o que era necessário fazer? Era necessário o povo pegar baldes, colocar nas suas costas e ir até o riacho mais próximo, até a fonte mais próxima, coletar a água e voltar com aquela água nos seus ombros até a sua residência. Mas para facilitar a vida, eles cavavam cisternas e colocavam ali água. O que isso tem a ver? Quantas coisas nós temos facilitado na nossa vida, que tem impedido nós de vivermos ou de bebermos da água da vida, de beber diretamente da fonte. Temos construído meios alternativos para nos alimentarmos, para alimentar a nossa fé, para beber dessa água. Não, eu vou ficar em casa, eu vou assistir o culto pelo Facebook, pelo Instagram. Não, hoje eu não vou não. Hoje eu vou orar aqui, está tudo bem, está tudo certo. Isso é meios alternativos que nós temos feito para reter água. Mas essas cisternas, elas não têm muita validade. Elas se racham, a água se suja, não tem a mesma qualidade da água que nós bebemos da fonte. É diferente quando nós buscamos diretamente o Senhor e nos alimentamos dele. E é isso que o Senhor tem nos chamado a viver novamente.
a se voltar para Ele, a voltar o nosso coração para Ele, que é a fonte de água viva. Porque os meios que eu e você construirmos, as estruturas que eu e você construirmos, os meios que eu e você construirmos, não será suficiente para reter a água que pode matar a nossa sede. Somente no Senhor nós poderemos matar a nossa sede. E mais um pouquinho para frente, no verso 21 do capítulo 2, vai dizer assim: eu a plantei como uma videira seleta, de sementes absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? O Senhor nos plantou para frutificar. O Senhor plantou eu e você em um lugar escolhido por Ele, para que nós possamos frutificar. Mas se nós não assumirmos essa posição, esse lugar onde o Senhor nos plantou, assim como essa palavra, nós nos tornaremos uma videira selvagem. E o que acontece com a videira selvagem? Ela não dá fruto. E o que acontece com a árvore que não dá fruto? Ela é lançada no fogo. Eu tenho certeza que esse não é o objetivo do seu coração, ser lançado no fogo para a eternidade. Você nasceu para ir morar com o Senhor no céu. Eu e você nascemos com um propósito, de ir morar no céu com o Senhor. Mas precisamos voltar ao lugar de intimidade com Ele. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. E Ele se voltará para nós. E Ele restaurará a nossa vida, a nossa comunhão, tudo aquilo que se perdeu com o passar do tempo. Você, que há anos atrás servia o Senhor com tanta intensidade, saiba que Ele ainda é uma fonte que ainda jorra sem fim. Ele é uma fonte que ainda tem muita água para matar a sua sede e para te fazer caminhar ainda muito tempo. Que o Senhor Jesus nos ajude a voltar o nosso coração para esse lugar. Esse lugar onde somente Ele era suficiente para a nossa vida. Onde a água que somente jorra dele matava a nossa sede. Que nós não procuremos mais fonte alternativa a não ser o próprio Senhor. Eu quero cantar uma canção com os irmãos. E essa canção, eu quero que você faça dela a sua oração. Eu não combinei com o Ministério de Música, mas está lá na nossa pastinha. É Águas Purificadoras. E enquanto nós cantarmos essa canção, que você faça dessa canção a sua oração. O refrão dessa canção vai dizer: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede e lava o meu interior. Que você cante essa canção como a sua oração. Talvez você já não tenha mais as mesmas forças que você tinha anos atrás. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o Senhor está aqui nessa noite para renovar as nossas forças. Amém? Se coloque de pé.